Começa agora mais um Entre Clínicas e hoje eu tenho aqui comigo a presença da professora Patrícia Malardi. Obrigada, professora, pela presença. Nós vamos conversar um pouquinho sobre algo novo, é uma novidade, é sobre as células-tronco e essa novidade está vindo, na verdade já chegou em Campinas, no interior de São Paulo. Nós estamos inaugurando aqui a unidade avançada da Biocell em parceria com o Instituto Qualitas e é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho então como vai funcionar essa parceria, como que é essa unidade avançada da Biocell aqui em Campinas. Então, inicialmente gostaria de agradecer o convite, a parceria, dizer que para nós da Biocell é uma honra fazer parte da Qualitas e que nós estamos bastante animados, montamos o laboratório, a doutora Veridiana é a técnica responsável, a médica veterinária que vai ficar responsável aqui em Campinas por esse serviço e a gente está pronto para atender a demanda dos clínicos de forma eficiente e com bastante preocupação, de forma ética, preocupação com os resultados cada vez melhores. Que bom! E trazendo um pouquinho então para a realidade dos médicos veterinários que nos acompanham aqui, para eles entenderem como que é, todo esse processo, eu queria saber como que é realizado o isolamento e também o cultivo das células-troncos do indivíduo adulto. Então, a tecnologia ela parte da separação das células-tronco do tecido adiposo. Então, a gente coleta um fragmento de tecido adiposo do animal saudável e a partir desse tecido adiposo a gente faz então o isolamento das células-tronco mesenquimais. Uma vez essas células isoladas, elas vão ser cultivadas para que a gente possa expandir o número de células congeladas e aí depois descongeladas para ser aplicada nos animais. A gente tem duas possibilidades de terapia hoje, que é a terapia chamada terapia com células-tronco autólogas, que a gente usa as células-tronco do próprio animal. Então, a gente coleta o tecido adiposo dele, separa as células, cultiva e depois volta essas células para o próprio animal. E a gente tem a possibilidade também do uso de células halógenas, em que essas células foram coletadas de um animal jovem, saudável, elas estão congeladas e elas vão ser descongeladas para ser utilizado. Então, dependendo da patologia, dependendo da doença, do estado clínico do animal, a gente vai optar pelo tratamento com autóloga ou com tratamento com halógena. No caso do clínico, professora, quais as aplicações práticas que ele pode ter? Então, o nosso maior desafio é fazer com que o clínico entenda que a célula-tronco ela tem uma função específica de acordo com cada patologia, Porque ela vai, de acordo com o ambiente em que ela se encontra, ela vai liberar citocinas e fatores de crescimento para combater o processo inflamatório e a morte celular. Então, hoje, a gente já tem uma gama de doenças estabelecidas em que a gente conhece por trabalhos científicos publicados e por experiência em animais testados e que a terapia vai trazer melhora de qualidade de vida para o animal. Mas isso a gente precisa de uma triagem correta para que a gente possa selecionar, então, o animal que vai se beneficiar. Se a gente pensar nas doenças tratadas, a gente tem a doença renal crônica, em que o animal se beneficia a partir de uma renoproteção. A célula-tronco ela não vai formar novos néfrons, então ela não vai resgatar aquele rim que já está, aquela parte renal que já está danificada, mas ela faz com que os néfrons possam funcionar de forma mais adequada. Quando a gente pensa na hipoplasia medular, que é bastante comum pós um tratamento de erliquiose ou mesmo babesiose, a gente vai fazer com que as células-tronco possam estimular a medula óssea a voltar a uma produção normal e diminuir essa destruição por um problema imunomediado. Nas osteoartroses, o nosso objetivo é estimular o crescimento da cartilagem, então elas vão se diferenciar em condrócito e fazer a formação da cartilagem. No tecido ósseo, elas vão se transformar em osteócito e fazer a formação óssea. Então, para cada doença, a gente tem um mecanismo de ação estabelecido pela célula-tronco. Mas é bastante importante que o clínico entenda em que eu tenho que saber o estado geral daquele animal, quais são as condições que ele está, para que a gente possa, então, a partir daí, avaliar os benefícios da terapia. E quais as dificuldades que o clínico pode enfrentar no uso das células-tronco? Então, a principal dificuldade, eu acho que hoje é a expectativa gerada, Então, muitas vezes o proprietário ele entra na internet, ele faz as buscas e ele gera uma expectativa muito alta, principalmente relacionado a algumas doenças, como, por exemplo, a doença renal, em que existe essa expectativa de que a célula-tronco vai formar um novo rim, Então, o clínico ele tem que estar bem preparado para colocar de forma bastante realista para o proprietário a expectativa do tratamento, A célula-tronco vai melhorar a função renal.
Outra dificuldade grande que a gente tem na medicina veterinária é o diagnóstico correto, né? A gente não consegue fazer um tratamento com célula-tronco se eu não tiver um diagnóstico correto, estabelecido, para que a gente possa aí sim avaliar os benefícios da terapia celular. Então, acho que esses são os dois principais maiores desafios, né? A questão de posicionar o proprietário em relação à real expectativa e o desafio de um diagnóstico correto para que a gente possa então ter sucesso com a terapia celular. E nós vamos também ver agora um pouquinho na prática, como é que funciona no laboratório e também conversar com a doutora Veridiana, que é a médica veterinária responsável por essa unidade avançada. Vamos lá! Bom, a primeira etapa do processo é a gente então descongelar as células que estão aqui dentro do botijão de nitrogênio, armazenadas a menos 196 graus. Então a gente vai retirar a caneca, suspender a rack, retirar as células. E aí essas células serão descongeladas. Uma das etapas do processo de descongelamento é a lavagem das células para que a gente possa retirar todo o meio de descongelamento. Então as células formam um pellet e aí a gente vai retirar o meio sobrenadante. Uma vez realizadas as lavagens das células, a gente vai então proceder ao invase, acondicionando primeiro essas células no meio de transporte, que é o que vai garantir que essas células fiquem viáveis por até 30 horas, uma vez descongeladas. Então, de acordo com a via de aplicação e com a doença, a gente vai colocar na quantidade certa de meio de transporte. Vamos então homogeneizar as células. E aí a gente vai envasar para que possa disponibilizar para o médico veterinário. A seringa já está identificada, a gente vai acondicionar de forma correta e entregar então para que o médico veterinário possa fazer a aplicação e o tratamento com as células-tronco. Eu sou a Veridiana Campos, sou a veterinária responsável pela unidade avançada da Biocel aqui de Campinas. A doutora Patrícia já mostrou como funciona a preparação das células-tronco. Essas que estão aqui comigo estão prontas para aplicação. Elas são do animal toy. O toy apresenta uma úlcera de córnea com difícil cicatrização
Eu estou indo lá agora para fazer a aplicação tópica nos olhos afetados e o resultado normalmente aparece em torno de 1 semana após a aplicação. Vocês acabaram de acompanhar todo o procedimento de preparo da célula-tronco para poder ser aplicada no animal e agora a doutora Veridiana vai poder levá-lo até a clínica. Bom trabalho, doutora! E vocês, se quiserem mais informações a respeito da unidade avançada da Biocell aqui em Campinas, em parceria com o Instituto Qualitas, podem acessar o telefone que aparece aí no seu vídeo. Muito obrigada por nos acompanhar nesse Entre Clínicas e até a próxima!